Bem-vindos! Estamos começando agora a sexta aula de espanhol. Nesta aula nós iremos falar sobre verbos. Verbos no presente do indicativo, verbos regulares e verbos irregulares. Muito bem. Começando pelos verbos terminados em ar. Verbos no presente do indicativo regular, então terminados em ar. Por exemplo, verbo trabalhar. Então a conjugação é: yo trabajo, tú trabajas, él, ella, usted trabaja, nosotros trabajamos, vosotros trabajáis, ellos, ellas, ustedes trabalham. Prestem atenção que os verbos terminados em ar, eles têm o final do mesmo jeito, os que forem regulares. Então, por exemplo, trabalhar, yo trabajo, então termina com o. Tu trabalhas, termina com as. Ele, ella, usted trabaja, termina com a. Nosotros trabajamos, termina com amos. Vosotros trabajáis, termina com as. Ellos, ellas, ustedes trabalham, termina com an. Lembrando que a terminação é com N. Dificilmente em espanhol as palavras terminam com M. Quando isso acontece, geralmente são palavras de fora, tá? São poucas palavras que terminam com M em espanhol, tá bom? Então, o que eu quero dizer com palavras de fora? São palavras advindas de outro idioma, tá? É que nem no português quando a gente fala abajur, sabe? Essa palavra que vem do francês. Então, são palavras assim que fazem parte do idioma, do espanhol e entre outros, tá bom? Então, se eu fosse conjugar uma terminada em ar regular, por exemplo, hablar. Então, yo hablo, tú hablas, él, ella, usted habla, nosotros hablamos, vosotros habláis, ellos, ellas, ustedes hablan. Então tem que ter a mesma terminação. Para você saber que é regular, todos têm que ter a mesma terminação e você não vai ter dúvidas entre regular e irregular por isso. Continuando, verbos terminados em er. Então, por exemplo, verbo beber. Yo bebo, tú bebes, él, ellos te bebe, nosotros bebemos, vosotros bebéis, ellos, ellas, ustedes bebem. Então, olha a terminação. Bebo termina com o, bebes com eis, bebe com e, bebemos com emos, bebeis com eis, bebem com en no final. Então, se eu fosse conjugar outro verbo no infinitivo que terminasse com né, que nem o beber, por exemplo, comer. Então, yo como, tú comes, él, ellos te comen, nosotros comemos, vosotros coméis, ellos, ellas, ustedes comem. Então, para ser regular, tem que ter a mesma terminação. Continuando, verbo beber. Então, um exemplo aqui de verbos terminados com ir. Então, como que é a conjugação? Yo vivo, tú vives, él, ella, usted vive, nosotros vivimos, vosotros vivís, ellos, ellas, ustedes vivem. Lembrando que sempre que tem a letra UB, ou traduzindo a letra V, pode ter tanto som de B quanto som de V. Então pode ser yo vivo ou yo vivo. Então tanto som de V quanto som de B, tá? É aquela que eu comentei na aula 5, que é a B larga e a B curta, tá? Então se eu fosse fazer outro terminado em ir, por exemplo, verbo imprimir. Então tem que ter a mesma terminação do ir aqui, ó. A primeira tem que terminar com o, a segunda com eis, a terceira com e, a primeira do plural, nós outros com imos, o vós outro com is e a terceira do plural em. Então, por exemplo, yo imprimo, tú imprimes, él, ella, usted imprime, nosotros imprimimos, vosotros imprimís, ellos, ellas, ustedes imprimem, tá? Então, esses são os verbos regulares no presente indicativo, seguindo esta regrinha, né? Terminou com ar, terminou com er e terminou com ir.
Então tem que ter essas terminações que nós vimos até agora. Muito bem. Agora iremos entrar nos verbos irregulares, tá? Então, por exemplo, o verbo volver, que em português quer dizer voltar. Então, yo vuelvo, tu vuelves, ella, usted vuelve, nosotros volvimos, vosotros volvís, ellos, ellas, ustedes vuelven. Então, por que que este verbo é irregular? Porque ele muda, ele cambia, né? Então, por exemplo, yo vuelvo. Então, esse vuelvo, ele fala que é irregular, porque eu mudei o jeito dele, tá? Então, isso me mostra que ele é irregular, já não tá como verbo no infinitivo. Agora, outro verbo também que pode ser irregular, o verbo almoçar. Então, por exemplo, yo almuerzo, tú almuerzas, ella, usted almuerza. Nosotros almorzamos, vosotros almorzáis, ellos, ellas, ustedes almuerzan. Então, por que que esse verbo é irregular? Porque ele no infinitivo é almoçar. Você não podia mexer nele, tinha que ser conjugado assim. Então, quando eu conjugo e falo almuerzo, esse ue já muda como que ele é no infinitivo. Então, isso me mostra que ele é irregular, certo? Então, cuidado para não confundir os regulares, que você não muda e tem que ter sempre a mesma terminação, com os irregulares, que você vai mudar alguma coisa nele na hora de conjugar, que é diferente do infinitivo. Muito bem. Temos também os verbos reflexivos. Qual a diferença dos verbos reflexivos? Primeiro, eles precisam do pronombre. Quais são os pronombres? É que nem a gente viu na aula sobre o verbo gustar. Então, o pronome é o me, te, se, nos, os, se. Então, por exemplo, quando você vê o verbo no infinitivo assim, despertar, você não precisa desses pronomes. Agora, se você vê o verbo escrito assim no infinitivo, despertar-se, então quer dizer que você precisa do pronome. Esse RSE no final me dá a dica que eu preciso de pronombre, tá? Que é para enfatizar a ação de quem promove, né? Então, por exemplo, despertar-se. Yo me despierto, tu te despiertas, ella, usted se despierta. Nosotros nos despertamos, vosotros os despertais, ellos, ellas, ustedes se despiertam. Então tome cuidado, porque ele, além dele ter o MTC, nos, os se, né, os pronomes, ele é irregular, porque ó, o verbo no infinitivo é despertar-se. E quando eu conjugo, ele fica yo me despierto. Tem esse IE que é diferente dele no infinitivo. Então, ele fica irregular. Então eu falei que esse RSE no final é a dica para vocês saberem que precisa de pronome no começo, o MTC, nos, você. Agora, como é que eu saberia quando ele não precisa? É fácil você diferenciar. Alguns verbos precisam e outros não. E tem alguns verbos que usam os dois. Aí você tem que prestar atenção dele como ele está no infinitivo. Por exemplo, se eu falar assim, conjugue para mim o verbo banhar. Só o banhar, você ia conjugar sem o pronombre. Por quê? Porque aquela dica que eu dei, ele não termina com RSE, é banhar. Então ele fica, yo banho, tu banhas, ella, usted banha. Nosotros banhamos, vosotros banhais, ellos, ellas, ustedes banham. Agora se eu falasse para você conjugar o verbo banhar-se, aí ó, terminando com RSE, olha a dica. Então precisa de pronombre. Então precisa do me, te, se, nos, os, se. Então vamos lá. Yo me banho, tu te banhas, ella, usted se banha. Nosotros nos banhamos, vosotros os banhais, ellos, ellas, ustedes se banham. Tá? Então você usou o pronome aí. Então essa é a diferença com o pronome e sem pronome, tá bom? Qualquer dúvida, escrevam para nós, professores. Aqui quem está falando é o professor Vander, tá?
Essa foi a aula de hoje sobre verbos no presente do indicativo de regular e irregular. Eu vou colocar uma atividade aí para vocês conjugarem os verbos. E tenham buenas classes. Hasta la vista.